Sandra Oliveira, estou na Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde. E a reflexão, talvez não é uma pergunta, vai para o Isaac. Quando você, o que me chamou mais de tudo que você falou, foi a educação, né? Porque é algo que eu particularmente permeio e a minha trajetória profissional vem nessa área. Eu todo dia passo pela Francisco Picado e todos os dias os meninos estão ali, né, limpando o seu para-brisa ou vendendo a bala. E aí, ao longo desses anos, eu já tenho uma relação mais próxima com eles. E aí, eu um dia perguntei para um deles: você está estudando? E aí ele falou: estou na 7ª série. Então, tem a questão da dialética, da palavra, mas se é direita ou de esquerda, mas eu ainda acredito que o caminho vem pela educação. Mas essa educação não é a educação que coloca numa forma, mas a educação que permite a esse indivíduo refletir todo o aspecto social e aonde ele está. É uma vida muito dolorosa ver aqueles meninos ali tentando sobreviver de uma forma mais, talvez não seja essa palavra que eu quero utilizar, mais digna, mas eles estão tentando sobreviver e serem reconhecidos. Quando você faz um movimento e fala assim: eu te vejo, a relação com você, né, que aí eu estou num nível que para a sociedade, né, de um socioeconômico privilegiado, essa proximidade desse reconhecimento e desse sofrimento, ele se faz, e nós nos interagimos de uma forma que a retirada daquele indivíduo, eu acredito ainda que venha por essa educação. Boa tarde. Eu estou assim muito emocionada, né? Alô? Boa tarde, meu nome é Dinho, eu trabalho na Secretaria de Saúde, Programa de Saúde na Escola, e assim, estou muito emocionada porque muitas coisas faladas aqui são as dores que a gente sente nesse momento que o Brasil está vivendo, mais angustiada, né? Eu estou, e acho que a população como um todo. Eu queria muito saber, assim, o que a gente pode fazer como pessoa, como profissional da rede de saúde, para enfrentar essa supremacia branca. Tem algumas dicas? Em algum lugar isso melhorou? Eu estou muito angustiada. Eu tenho pensado muito sobre isso. O que a gente faz na família, né? O que a gente faz no trabalho, e que a gente possa pensar estratégias. Mais alguém? Fazer uma consideração? Bom dia de novo, desculpa, gente, eu falo mais realmente, né? Eu só queria mesmo aproveitar o gancho das falas que foram maravilhosas. Eu fiquei muito feliz de ouvir todos falarem, né? E fiquei feliz que o Isaac resolveu falar, porque falou que ele não apropriado. Falando sobre educação, eu acredito que perpassa pela educação. Não estava por ver. Melhorou agora? Desculpa. Eu acredito que perpassa pela educação, mas como você disse, uma educação de construção de identidade. O que precisa ser feito nas escolas é permitir a construção da identidade dessas crianças. Que eu estava comentando com isso com a Clara, eu passei a minha vida ouvindo a minha família dizer: não, Jaina, que isso, você é branca, você não é preta, não. Entendeu? Porque minha família é uma mistureba danada. Nós somos a miscigenação na minha família. Então, assim, eu tenho tios brancos, eu tenho tios negros, tenho tias brancas, tias negras, e aí eles vão dizer: não, Jaina, você não é preta, fica tranquila, né? Então, assim, você precisa construir isso. Entendeu? Você precisa construir isso
perpassa pela educação, pela saúde, está tudo junto, tem que ser interdisciplinar, intersetorial. Só para não ficar de costas aqui, bom dia, boa tarde. Na verdade, essas colocações que eu fui colocado também por vocês sobre a educação, eu sou professor da rede municipal, e eu percebo que quando ele fala sobre a supremacia, assim, abre uma janela muito ampla para mim, né? Que, na verdade, o sistema que a gente está inserido, quando a gente fala em educação, já é um sistema limitador no sentido do que é educação branca, né? Então, quando eu chego numa escola, por exemplo, eu sou professor de arte e teatro, também sou ator, e a minha relação com a minha questão de étnica, ela surgiu muito recentemente. Ela surgiu por volta de 2016. Então, eu tenho uns 2, 3 anos no máximo que eu tenho essa consciência sensorial, que na cabeça já tinha. Eu sou negro e tudo mais, mas assim, sofrer agressão. Desculpa, melhorou? Ok? Tá bom assim. Sofrer o racismo, eu já sofria, como ela deixou bem claro no início, mas eu não tinha essa consciência. Quando eu tinha 7 anos, que uma pessoa me para e me dá uma moeda, porque eu estou sentado no banco, eu mendigo porque eu sou negro, eu fui entender isso depois. Mas eu fui entender que eu estava sofrendo racismo no trabalho, uma companhia de teatro eu trabalhava, que o diretor mandava raspar o cabelo, que ele me dava 4 temporadas de um espetáculo sem nenhuma fala, né? E aí eu fui perceber isso depois. Só que quando a gente fala em educação, quando eu fui para a universidade, eu comecei fazendo bacharel em artes cênicas, que é o curso de ator, isso ficou, mais tarde, isso foi, acho que está aumentando mais, né? Mais tarde isso foi ficar mais claro para mim. Mas no início eu percebi os padrões, assim, o trabalho do ator é um trabalho muito direto nessa questão, o trabalho do artista, né? Do bailarino, do ator, do cantor, porque trabalha com o teu corpo, com a tua voz, com as tuas características físicas. E aí depois eu fui entender, vou enrolar. Depois eu fui entender que todo aquele processo que eu passava ali de aprendizado, né, físico, não se enquadrava nos meus padrões físicos, que tudo vinha da Europa, tudo vinha de um padrão francês, de um padrão alemão, e que o meu corpo ele respondia diferente. Então, quando eu pegava aquelas teorias, aquelas práticas todas físicas, eu botava aquilo em prática e o meu corpo não conseguia modificar, né? E aí, quando a gente vê hoje nas grandes mídias a população, a supremacia branca, né, reinando, vê a população se autodeclarando 50% negra, mais de 50% negra, a gente vê 90% da população na televisão, enfim, sendo branca, a gente começa a entender que esses códigos eles estão sendo, né, estipulados lá atrás, né? E aí a população negra, eu acho que aí o papel que a gente pode ter é o seguinte, eu como agente como agente individual, né, tanto na educação como na sociedade, eu acho que a gente tem alguns gatilhos, né? A gente tem algumas armadilhas que sabotam a gente, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Como dentro desse jogo, que já é um jogo de dominação branca, vamos concluir? Já é um jogo de dominação branca, como que eu uso esses gatilhos ao meu favor, né? E aí a gente não pode esperar que o padrão de dominação branca venha favorecer a gente. Essa questão. Só mais uma ali, só ela, porque senão fica muita coisa. Oi, eu vou tentar ser breve. Meu nome é Tainá, eu sou psicóloga clínica e eu sou moradora da Maré. E eu fiquei muito feliz quando você veio para cá, para a mesa, até porque vem falar da Maré, enfim, eu amo aquele lugar, embora tenha N dificuldades. E eu conheço a Dalva, que também perdeu o filho, e a gente vem lutando com isso já tem algum tempo, exatamente porque eu moro dentro daquele lugar e eu sei o que é ser favelada, e eu sei as dores que é. Então eu acho que vai muito mais até além para a cor da pele, porque vem a caracterização do cabelo, como você falou. Todo dia eu tenho um cabelo diferente. Hoje está pranchado,
amanhã tá trançado, no outro dia eu tô de black, por aí vai. E é muito engraçado como os policiais, eles me veem dentro dessa favela. Então, por exemplo, quando eu tô com o cabelo pranchado, eu quase não sou revistada na Avenida Brasil. Eu tenho o olho claro, minha pele é mais clara e etc. Mas quando eu tô com o cabelo trançado, parece que a minha cor brota. E aí eu sou revistada sempre. Teve uma vez que eu estava tentando só ir até a Tijuca. E nesse dia eu tive que voltar para casa porque eu fiquei extremamente abalada porque eu fui revistada 8 vezes. Então, assim, eram 8 horas da noite e aí um carro parou, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, enfim, eu não consegui ir. E depois eu preferi tirar as tranças porque eu já não estava mais aguentando. E no outro dia eu voltei para o mesmo lugar, porque eu moro na Nova Holanda, ali na Avenida Brasil, e aí eu estava com o cabelo pranchado e passaram alguns carros de polícia e não me revistaram, eles revistaram um outro cara que era preto e estava com o cabelo black. Então, assim, eu acho que a representação negra além do cabelo. Então eu quero agradecer por você estar aqui, agradecer pela mesa. E eu fico muito feliz, assim, desse assunto estar sendo discutido por diversas pessoas de diferentes entendimentos e acadêmicos ou não. É isso, obrigada. Vou falar rapidamente um ponto sobre a noção de educação, rápido assim. Eu sou professor também, né? Então eu estou na educação. Agora, tem um dado curioso que a gente tem que cruzar. A partir da política de cotas, né? Sei lá, 100 mil, eu não vou lembrar, 150 mil alunos, as cotas raciais, sociais, né? Principalmente as cotas raciais, introduziram muitos alunos negros, favela, quilombo, indígena, dentro da universidade pública brasileira e outros, né? Através do FIES e tudo mais. E daí? Essa é uma primeira questão. O que isso quer dizer do ponto de vista do racismo? O racismo está dizendo o seguinte, isso já foi dito na década de 50 pelo Fanon. Ou você branqueia ou você morre. Essa é uma primeira questão. Entende? O Fanon tem uma frase assim, abertura do pele negra e máscara branca. O futuro, o horizonte do preto é o branco. Essa é a dinâmica do racismo. Ou seja, ela não tolera a copresença da diferença. Isso é uma primeira questão. Então, assim, entraram muitos alunos, ótimo, só que a máquina de destruição e morte não diminuiu. Pelo contrário, aumentou o número de pessoas, de jovens e adolescentes negros executados. Então, olha a linha, né? Na medida que você vai entrando para dentro dos valores, dos signos, dos diplomas, do modo de falar, do modo de andar, do modo de se vestir, dos bairros brancos, ele passa a te tolerar, desde que você represente bem aquela personagem. A questão é a seguinte, o Brasil vai transformar todos os jovens pretos em universitários? E mesmo se fosse isso é a melhor saída? Essa é uma questão, por exemplo, que o Lewis Gordon, que é um intelectual afro-americano, coloca. Bom, o branco é parâmetro para quem? Entende? A gente vai... a saída é mimetizar o branco. Imagina o que seria da Terra. Se, tem um livro chamado A Mundo por Vir, escrito por 2 intelectuais brasileiros. E lá tem um dado curioso. Se o restante da população planetária fosse viver como norte-americano, branco, médio, seriam necessários 30 planetas Terras. Essa é uma questão. Entende? Então, assim, a educação, como eu falei, a educação que está colocada é para mimetizar o mundo branco. Então, assim, a gente tem que começar, por isso que eu estou falando, no básico não rola aí. E tem uma outra coisa que é anterior, que a relação que a gente conhece do racismo é uma relação de origem colonial. Não estou dizendo que o racismo começou com o processo de colonização, isso é outra discussão, tem gente que vai muito atrás. Mas o que importa para a gente é o seguinte, a arquitetura política colocada pelo racismo, pela dominação colonial,
tem um espaço que o Fanon vai chamar de galinheiro. Ele funciona como um galinheiro. E quem, né, já teve um galinheiro em casa sabe como é que se administra um galinheiro. Você dá comida, você engorda, você deixa, né, passa a fome quando você quiser. E quando você quiser, você entra no galinheiro e quebra o pescoço da galinha que você quiser. E nós sabemos bem quem está dentro do galinheiro e quem está fora. Ou seja, essa é a discussão. Ou a gente, e aí é esse o horizonte, eu não consigo ver outro. Assim, eu não sou um cara muito otimista. Ou a gente destrói o galinheiro, ou a gente vai ficar torcendo para ser a galinha que vai comer o milho. O outro é que se lasca, o filho dela é que se lasca. Porque eu tenho doutorado, tá ligado? Assim, se eu for pensar do ponto de vista individual, pô, minha vida está muito boa, só que meus primos que moram na Baixada estão tudo sendo mortos. Essa é que é a dinâmica. O galinheiro é que tem que ser quebrado e não educar a galinha, porque quando eles quiserem, eles vão quebrar o pescoço da galinha. Eu acho que todas as questões, pelo menos desse lado, né, se passaram em relação à educação, mas é isso, assim, eu penso, eu estou na universidade, né, a universidade, sabe, assim, estou tomando a universidade como o ápice da produção de conhecimento. Você poderia falar da ciência, que é fascista. Assim, qualquer institucionalização que venha do homem branco, sinto muito dizer, ela é fascista, ou seja, ela não tolera a diferença, ela tem que subordinar a diferença, ela tem que hierarquizá-la. Aí você pega a ciência do ponto de vista do conhecimento, né? Conhecimento científico e as tradições, as crendices, né? Sei lá, os mitos, essas coisas. Saber isso aqui. Aí você pega do ponto de vista da religião, você pega o cristianismo. O Deus é o nosso, o resto tem que ser destruído. Você pode pegar qualquer outra institucionalização. Do ponto de vista do Estado, que é uma máquina política moderna do homem branco. Política é o Estado. Quem está fora, ou vai ser terrorista, ou vai ser qualquer apátrida, ou vai ser qualquer outra coisa que não é fazer política. Não é? E assim a gente vai multiplicando. Aí a educação vai escapar disso por quê? A saúde vai escapar disso por quê? O que eu estou dizendo é anterior. Não é vamos educar ou não vamos educar. Nós estamos discutindo qual é o modelo civilizacional que vai sustentar essa educação. Porque o dominante já está condenado. Não tem como continuar mais. Senão a gente vai ter que aceitar. Vai destruir a terra. Não é só destruir a população, não. A gente vai destruir a terra. Os próprios intelectuais falam isso. Sabe? Parece catastrófico, mas é. Indo aí nesse contraponto, eu não dou aula em nenhuma universidade, né, em nenhuma escola, enfim, sou técnica em educação social, mas por todas essas minhas experiências e a intelectualidade que aprendo todos os dias, tô dentro da educação num projeto que nasceu em 2016 dentro do Movimento Moleque, que se chama Café das Fortes. É uma reunião, é um encontro, na sua maioria, de mulheres negras, de favela, que nós vamos para as favelas, enfim, e para outros lugares também, onde a gente troca saberes, né? E aí a gente faz um café, um lanche, enfim, dependendo do horário, e ali a gente começa a entender como podemos sobreviver a partir da dor, né? E discutimos, eu acabo pesquisando e buscando outros conhecimentos, a gente discute a Lei 10.639 nos nossos encontros, levamos outras pessoas para estarem nos ajudando a entender algumas outras coisas, enfim. E o Café das Fortes, ele foi homenageado pelo CIEDS como, ano passado, como Fazedores do Bem, né?
E esse ano agora, semana retrasada, ganhamos o prêmio da Patrícia Cioli como práticas humanistas. Enfim, é uma forma, né, de estarmos praticando a educação, nos entendendo enquanto mulheres negras nesse contexto que estamos, né, de Estado, de país, e principalmente agora, assim, com esse desespero, foi até uma fala sua, né, nessa, desculpa, contextualização política do momento. Isaac, acho que deixa muito claro isso aí, que não é o momento não é por conta dessa trinca que temos hoje. A gente tem essa trinca com outros nomes, com outras carinhas, desde sempre nas nossas vidas. Então, assim, para nós, essa situação não é nova, né? A gente só tem que se aquilombar para ver como é que nós vamos, mais uma vez, passar por essa. Porque isso não é novo para nós, enquanto negras que somos. E aí o projeto Café das Fortes é essa roda de conversa que nós fazemos, né, todo mês, aprendendo junto como é que nós vamos superar e sair dessas situações. É isso. Eu me sinto super convocada com a questão que a Dilma né, colocou aqui para nós, assim, no sentido de qual é a dica, né, assim, qual a dica, qual a estratégia. E interessante que eu pensei, semana passada, eu estava no evento e estava conversando com a Rainha Evaristo exatamente sobre isso, que chegou um momento da discussão e um encontro sobre saúde sobre saúde da população negra, não, sobre racismo. E eu estava falei assim, nossa, sempre chega em algum momento do evento e alguém pergunta, então, mas como é que a gente faz? Porque dá muita vontade de falar sobre isso, assim, né? Qual é a dica, né? Qual a estratégia? Como é que se sai disso? Né? E aí pensando assim, né? Você perguntando isso, assim, uma pessoa que eu conheço há tantos anos, né? Conheço há tantos anos de tantos espaços, inclusive de caminharmos juntos na Nova Holanda, assim, a Nova Holanda, a Maré está sendo bem falada, que coisa boa, assim, né? E então, assim, eu acho que a dica, a estratégia por exemplo, uma pessoa como você que pergunta, que anda, sabe, de como é que está andando com os olhos abertos, tão atentos, eu acho que é seguir assim, sabe, seguir conseguindo construir mais força, construindo mais alegria, né? Você é tão amada, tão querida, o trabalho, assim, você faz isso, assim, com os meninos por aí, quando encontra, né? Já tem alguns anos que a gente não trabalha junto, mas eu não tenho dúvida que você continua muito afetada com essa questão, porque a estratégia é para a gente pensar e fazer no exato lugar onde estamos, porque no lugar que cada um está, vai saber qual é o espaço, seja na sua família, qual é a linguagem. Eu acho que esse é o grande desafio, porque a linguagem que a gente usa, que dá super certo num determinado espaço, com um determinado público, pode ser um fiasco com outro, porque isso é da vida, né? Então, agora, quando nós estamos muito incorporados e afetados de verdade com essa questão, quando isso é verdade, isso passa, a gente consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, na Zika, uma das estratégias que fazia na gestão, e nós vivemos, quem estava aqui na Clínica da Família nos últimos tempos, sabe como é que nós éramos absolutamente incentivados a usar excessivamente os blogs, os Face e tal. Então, o que eu fazia era encher de cara preta toda a história da unidade, era excessivamente, assim. Eu valorizava até porque realmente eu acho aquelas crianças no máximo mesmo, acho a estética delas muito bonitas, mas eu fazia excessivamente. Eu acho que esse é o modo da gente mudar um pouco essa linha, assim. Quando eu era menina, eu não via meninas com os cabelos que eu vejo hoje, com os laços que tem hoje, com essa história. Então, assim, o que eu acredito que essas meninas vão virar moças e mulheres com outro olhar sobre a sua estética,
Né? Então, acho que o que a gente pode estar interferindo, né, que eu acho que essa é a dica, é nessa linguagem, sabe, no encontro. Eu acho que essa estratégia de estar perto é algo que é fundamental. Eu acho que a gente não consegue sobreviver a essa onda que parece uma tsunami, independente da população negra, realmente vem ao longo, vem circularmente vivendo o sofrimento. A gente não sabe como é que vai, o que está se anunciando aí pra gente, né? O que a gente vai enfrentar. Mas assim, a impressão que eu tenho, pelo menos o desejo que eu tenho de verdade, é encarar isso perto, sabe? É construir essa estratégia, porque senão está dado. Embora dê muita vontade da gente pegar a fórmula, né? De qual é a fórmula que eu vou aplicar, de o que eu vou fazer. Talvez seja esse o tema, né? Talvez esse que o Isaac fala assim, qual eu vou, não vou. Porque é um tema que a gente passa pela construção do conhecimento intelectual, mas passa pelo nosso corpo. Isso dói, né? De chegar a encontrar, dói mesmo, assim, né? Não é um caminho de dor e alegria, assim, né? Eu foco muito no positivo, né? Você sabe dessa história, assim, como é que a gente inventa em meio a isso? Porque é isso que a gente está aqui para fazer, né? A gente está aqui exatamente fazendo isso. Estamos aqui inventando em meio a essa questão. Acho que eu te respondi, não te respondendo, mas eu respondi. Quebrar o galinho. Olha, uma hora é isso? Uma hora. Eu quero saber do público. Dá para mais 2 perguntas, 2 colocações, e aí a gente fecha. Aí, antes de fechar, eu vou passar uma listinha de restaurantes que a gente conseguiu negociar um desconto aí de 10%. E aí eu passo para todo mundo. Boa tarde, meu nome é Helena, eu sou da CENISF, que é a seção que faz o apoio institucional de articulação interfederativa, vinculado ao Ministério da Saúde, e saiu uma pesquisa do Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social do Ministério da Saúde, que eles pegaram alguns dados do Sistema de Informação e Mortalidade entre os anos 2012 a 2016, né, de uma população entre 10 a 29 anos, em que eles perceberam que cresceu a proporção de suicídio entre jovens nessa faixa etária e principalmente na população negra. Da população entre brancos é de 39% e da população negra de 55%. E a cada 10 jovens e adolescentes que cometem suicídio, 6 são da população negra, né? Então é um retrato assim, do tratamento desigual, do lugar de servidão também que nos impõe. E eu queria colocar assim para a mesa o que eles pensam sobre essa questão da prevenção do suicídio na população negra, se tem algo a colocar aqui para a gente, porque a gente também está pensando em fazer um seminário voltado para essa discussão, e eu quis colocar aqui para a gente pensar junto. É isso, obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou diretora adjunta da Escola Augusto José Machado, em Campo Grande. Eu acho muito importante essas ações de apoio à população negra, de entendimento e conscientização da existência do racismo, mas eu acho também que tem que haver, da nossa parte, que estamos nos aquilombando, um olhar maior para a divulgação dessas ações, porque eu sou de Campo Grande, é o maior bairro do município, nós somos mais de 320 mil moradores, né? É uma população maior do que até de alguns países, e lá os nossos jovens, eles são todos arrebanhados pela milícia,
um jovem negro executa o outro, né? Porque ele vai, como eles vão morrendo em sequência, eles vão crescendo hierarquicamente dentro da milícia, e é muito importante que essas relações entre nós que estamos na causa cresçam, que elas sejam realmente divulgadas, como esse encontro foi divulgado no e-mail da SME, para que a gente se encontre, se fortaleça, para que essa linha se estique, né, até lá, até nós que moramos lá no fim do Brasil, e que às vezes a gente se sente um pouco isolado das ações, dos estudos da nossa causa. Tá? Obrigada. Boa tarde mesa, um prazer imenso rever Luíse, André, que foi minha chefe, né? Eu sou Fernanda Oliveira, eu sou assistente social do NASF, que é o Núcleo de Apoio às Equipes de Saúde da Família, e eu estou feliz de estar aqui por um motivo. Primeiro, que eu trabalho em 2 unidades de saúde que faz parte de 2 territórios vulneravelmente históricos, que é Providência e São Carlos. Como o nosso tema, né, diz respeito à questão da saúde mental da população negra, e isso também é um objeto de pesquisa, eu venho chamar a atenção, né, como um desafio para a gente pensar as nossas práticas de combate ao racismo institucional à população preta que chega nas nossas unidades adoecidas, com sinais e sintomas graves, e que muitas vezes precisamos sensibilizar o colega de que mulher preta, homem preto tem depressão, de que a abstinência de álcool e drogas é uma questão importante, é uma questão social importante, que esquizofrenia não coloca esse indivíduo como um animal em risco. O que eu quero dizer, as pessoas têm medo. Não vou atender ele não, porque ele é maluco, já estou terminando. Então eu venho trazer essa proposta e ouvir das profissionais de saúde, de quem puder nos responder, que a gente coloque as nossas práticas. Quais são as práticas que estamos realizando em nossos espaços, em nossos lugares de combate a esse tipo de prática? Muito obrigada. Boa tarde, eu sou Ana Paula Procopio, sou professora na Faculdade de Serviço Social da UERJ, e ontem eu e Mônica estávamos numa atividade, e eu creio que esse espaço aqui, como o espaço de ontem, eles são importantes porque eles criam incômodos, porque esse é um espaço do incômodo, né? A gente vive numa sociedade que somos levados a crer que teremos integração, né? Que, na verdade, a ideia é, se nós estudarmos, vamos conseguir bons empregos e vamos nos integrar nessa sociedade de classes, né? A gente tem essa lógica, só que não, né? E eu creio que pensar o que causa incômodo no nosso cotidiano, nos nossos espaços ocupacionais públicos. Perguntar o dado raça-cor. Isso é algo para ser posto em prática logo, né? Então alguém falou, a Dilma falou, o que podemos fazer? É isso, trabalhar esse incômodo, porque a gente tem uma adesão baixíssima, né, nos espaços públicos de atendimento, né, nas políticas públicas. Perguntar o dado raça-cor, pergunta-se tudo, pergunta-se até a cor da calcinha que a usuária está usando, mas perguntar qual é a cor, isso não, porque isso é particular, né? E eu escuto isso de profissionais de serviço social, escuto isso de vários profissionais, e quando nós vamos analisar os dados, eles ou vêm em branco ou vêm como não declarado, ou seja, nós passamos por cima do direito da pessoa que está sendo atendida de dizer se ela quer ou não dizer a cor dela, porque em geral os técnicos e técnicas são orientados nos seus serviços a nem fazer a pergunta, já passar por cima e já colocar como se a própria pessoa tivesse dito que ela não quer dizer. Desafio as pessoas que forem nos serviços públicos a ouvir esta pergunta do técnico, da técnica, seja de nível médio ou superior, qual é a sua cor. Então, isso é para a gente precisar sair daqui e nos nossos serviços começarmos a verificar, meu serviço está
perguntando, meu serviço está preenchendo as fichas como tem que ser? Eu acho que isso é um pouco agradecer a mesa e dizer que a mesa também me provocou incômodos. Acho que algumas coisas que foram ditas eu comecei a repensar e eu acho que é bacana. Obrigada. Boa tarde, né? Meu nome é Sadi, sou psicólogo. Até o começo do mês era psicólogo do NASF da Maré, né? E, enfim, queria saudar a mesa, né? Eu acho que um evento como esse, dessa dimensão, é tão importante. Eu acho que não é à toa que a secretária não vem e o superintendente foi embora antes do debate. E aí eu queria poder fazer uma reflexão para a gente pensar o quanto a estrutura do município, né, da prefeitura, das secretarias, tem colaborado pela reprodução, né, dos racismos. E o quanto tem sido feito para poder combater isso, né? Por exemplo, um evento nessa magnitude, tem algum ACS aqui presente? Tem algum cuidador de residência terapêutica presente? Gerente de unidade? E aí, são estruturas, eu falo, não é à toa que eu falo das ACS, principalmente das cuidadoras de RTs, que a sua maioria são mulheres pretas, né? Que há anos estão exercendo essa função de cuidar das pessoas que estão precisando e cada vez mais mal remuneradas, né? Reproduzindo uma lógica de muito tempo, né? E aí eu queria poder colocar isso em pauta, que a gente colocasse isso, né, para poder pensar e que, de fato, tem muitas pessoas que deveriam estar aqui para ouvir isso, que eu estou falando tanto das pessoas dos seus cargos de chefias que precisavam estar aqui para poder repensar os seus lugares e a forma como tem produzido, e como as pessoas que são pretas, que estão nos serviços e não estão tendo a oportunidade, provavelmente nem souberam da existência desse evento, que seria muito importante estarem aqui. Enfim, fico com isso. Obrigado. Então, acho que eu fico até com as duas perguntas. A dele, qual o nome dele? Qual é o seu nome? Sabi. Sabi? Isso, tem muito você na minha tese. Não, vai dissertar na sua dissertação. E pelo seu nome eu estou vendo. Mas queria pegar a pergunta de vocês dois, a sua e da Fernanda. Acho que assim, são duas questões que vocês colocam aí, que é a questão da gestão. Assim, isso sem a gestão estar implicada com esse tema, vocês não conseguem, a gente não consegue liberação para estar aqui. A ACS, ela não consegue aqui se ela não é liberada, se ela não é encaminhada, se a gerente não está afim assim, de vir. Eu vou dar um exemplo da minha prática, que conheço o Luiz há 20 anos, né? Então, há alguns anos, desculpa. Então, alguns anos atrás, teve um evento, a Luísa vai lembrar disso, assim, teve um evento, na época eu era supervisora de território da CAP 4, e Fernando, eu acho que lembra disso também, eu era supervisora da CAP 4, e aí, o que aconteceu? Na véspera do evento, a Luísa me mandou uma mensagem assim, você vai? Eu falei, oi, onde? E aí, ele falou, um evento amanhã. Então, um evento que eles já tinham, assim, isso é para também reforçar o trabalho das pessoas que estão na secretaria há muitos anos fazendo esse processo, mas precisa que cheguem que tenha uma gestão que seja afim, entendeu? Assim, que entenda a relevância do tema e coloque isso no serviço. Quer dizer, nesse momento, eu ainda estava numa posição de estratégia, eu acho que eu pelo menos procuro fazer isso, assim, aproveitar dos lugares e tratar dessas questões que são muito caras e são muitas vezes muito difíceis da gente trabalhar, né? Da gente poder chegar perto, da gente desenvolver determinadas ações. Então, nesse momento, eu estava lá, quer dizer, eu realmente podia ter uma interferência para que os gestores fossem participar do evento, e esse evento, quem foi o administrativo, foram os administrativos, que
nós que conhecemos as unidades, sabemos que os administrativos, para eles conseguirem ter uma intervenção na clínica, também vai ter que ter um aporte do gerente. Por exemplo, nessa questão do raça-cor, né, uma vez uma usuária estava fazendo cartão do SUS, e aí ela perguntou para a administrativa perguntou para ela qual era a cor. E aí ela falou assim, eu sou branca. Mas a administrativa viu que ela não era branca, e a administrativa começou a conversar com ela sobre isso. E elas ficaram um tempo sobre isso, e depois a administrativa perguntou: Treia, senta aqui com a gente. Mas é porque ela sabia que podia ter essa história. Senta aqui com a gente, vamos conversar sobre isso. Agora, se você estiver no serviço, como a maioria dos serviços acontecem, que é um toque de caixa, vamos que vamos na produção, não tem tempo para sentar aí com a gente. Isso não é relevante. Entende? Então, assim, eu acho que é importante demais a gente falar sobre isso, porque isso fala diretamente se nós não tivermos uma gestão afeita, ligada com essas questões e com tantas outras, com as temáticas relativas à violência, por exemplo, né? Não só a violência racial, mas a violência em relação à mulher, à criança, enfim, tantas outras e tantas práticas da violência institucional. Se a gente não tiver isso, se não tiver essa interface aí, especializando como uma questão importante para a gestão, fica muito difícil do trabalhador, inclusive, saber o que acontece. Assim, né? Eu acho que, Fernando, o que a gente pode fazer é isso que o Luísa faz há muitos anos. A gente sabe, vamos falar para o outro, falar para a coleguinha, pegar também a gente, entendeu? Assim, porque se ela fosse desistir do primeiro evento que ela fez e não conseguiu chegar nos trabalhadores e foi administrativo, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é bem isso, assim, de assumirmos esse lugar, assim, de convocar. E é claro que às vezes a gente vai conseguir fazer isso com melhor, com maior influência, com mais sucesso, e outras vezes não. Deixa eu os nomes no gráfico isso também é uma consequência, faz parte do kitzinho que o Estado, o sistema, enfim, me deu. Mas assim, o suicídio da população, e assim, dentro das unidades de medida socioeducativa, que é muito meu foco, e hoje também eu trabalho dentro da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, onde eu tenho atendido muito desses casos, mas dos adolescentes, acontece muito quando eles saem dentro do sistema, porque o que é passado para eles do sistema, né? É colocado para eles, a partir daquele momento que entram, que ele é o bandido, que ele é o que a sociedade não quer, né? A família é assim, se a família não vai, por conta, enfim, de diversos motivos que a gente sabe, mas não é dito para ele, é dito que nem a tua família te quer, cara, nem ela vem te ver. Então tudo isso vai gerando, enfim, dentro dele uma angústia, uma tristeza que, enfim, né? Ele não sabe, até porque ninguém está aí para explicar, e a idade também, enfim, né? E aí eu acho que foi também a atriz que falou de banzo, isso é uma coisa que vem nos matando muito, né? Eu digo que eu não quero morrer de banzo, né? Estou lutando contra isso. Então eu vejo isso, e vejo também, né? E aí já vou colocar junto, sim, a atuação dos profissionais. Ontem, como a Ana falou, a gente estava lá juntas, né? E eu também falei que assim, a gente não tem que estar se vendo só em novembro. A gente não existe só em novembro. Já foi falado por todos nós e deixou isso muito claro. A gente não vive só em novembro. Então, de fato, tem que fazer isso sempre. Sempre, toda hora, todo mundo junto, né? Porque eles, para nos matar, quer dizer, o racismo da forma que nos encarcera e nos mata é todo momento, é toda hora.
Então a gente também tem que estar fazendo essas ações, que é uma forma de estar resistindo a toda hora, a todo momento, né? Eu acho assim. É assim também que eu vejo. Em relação aos profissionais, eu tive muitos problemas, né, quando eu comecei, quando o Movimento Moleque se construiu. Porque até então a gente não sabia dos conceitos, a gente não sabia dos reais lugares para ir. Então a gente ainda ficava naquela, né, de estar meio que chamando a atenção do profissional ali dentro da unidade, para o diretor, enfim. Então quando eu comecei a andar, né, expandir o meu conhecimento, a entender que cada profissional desse tem um conselho, então eu nem perco meu tempo de discutir com nenhum profissional pela atuação dele. Ele tem um conselho, então é lá que eu vou falar, né? Vou no CRAS, vou sim, faço questão de ir, entendeu? Já virei conhecida de carteirinha desses locais, porque é o que vocês falaram aqui, o que nós falamos, o que vocês sabem e o que muitas vêm falar. A população, que na sua maioria vocês atendem, somos nós, que é de vocês também, né? Quando o Isaac senta aqui, enfim, brilhantemente, o professor fala, eu tenho 2 primos desaparecidos na Baixada. Então assim, é nossa, não é do vizinho. Então se a gente não conseguir ter, eu não quero que o branco tenha empatia por mim, não. Quem tem que ter empatia por mim é o meu do lado. Se o meu está indo para a intelectualidade e não consegue olhar o seu povo da mesma forma, então, meu querido, o que essa intelectualidade está fazendo com a tua cabeça? Então sai de lá. Não tem como, sabe? Então, assim, é assim que o Movimento Moleque atua, né? É indo diretamente, tá conversando nos seus conselhos, a gente faz muita questão realmente de estar, quando eu sou convidado, e outras mães são convidadas sim, que o Movimento Moleque não é construído apenas por uma mãe, é óbvio, né? Sou chamada para as universidades, fazendo muita questão de ir. Tá? Isso não me torna famosa, eu não sou famosa, entendeu? É simplesmente para estar falando para essas pessoas quem é as pessoas que eles vão atender. Olha a cara que tem, olha quem são. Não é figurinha de retrato, é real. É seu irmão, é sua mãe. E se não for de fato assim, sanguíneo, é porque é negro. É porque tem a mesma história que você. Isso aí, se você não conseguir se rever nisso, faz outra coisa, coleguinha. E chegar, relacionar esses eventos, só para falar que Campo Grande, o Movimento Moleque já está lá, tá? A gente tem família de todo o estado do Rio. Então, mas isso aí eu concordo plenamente. A Baixada, a Zona Oeste, tem que estar nesses lugares, porque a gente sabe o quanto elas são prejudicadas. E aí fica naquela falácia que o município do Rio, o estado do Rio, que se acaba só no município, que a violência tem. Ninguém fala da violência da Baixada Fluminense, entendeu? Que é muito grande, né? Que a milícia está tomando conta realmente da Zona Oeste, tomou conta, enfim, né? E aí eu deixo para vocês também aqui que nós temos 4 filmes esse ano, e enfim, que eu acho muito bom para todos vocês enquanto profissional trabalhar, sabe? Que ali fala muito do que foi ontem, do que é ontem esse racismo e do que é hoje. Eu acho que a gente está trabalhando com essa forma, né, de estar se vendo enquanto, enfim, numa tela de cinema, está mostrando para o outro, né? Eu acho muito importante. Tá bom, gente? É isso. Olha, Doce Sonhos, né? O diretor é Macário. Foi uma conclusão de trabalho dele
da Fundação Daci Ribeiro, no ano passado. Ele ganhou aquele festival que acontece no Odeon todo ano, que é de atores negros, diretores negros, né? Isso, ele ganhou ano passado, Doce Sonho. Aí vem o que fala da Baixada, Nossos Mortos Têm Voz, que relata totalmente essa criminalidade, esses assassinatos, muito claramente no que o Isaac falou dos primos dele. Tá isso no filme, as mães botando a cara e falando, foi a Melícia que matou, foi a Melícia que sumiu, foi o policial tal. Escada em cima vai fazer o quê? Chega de estar contando historinha e arrumando codinomes. E tem o Auto de Resistência, que fala quem é de fato a vítima do auto de resistência do policial. Eu não vou precisar nem falar para vocês quem somos, né? Quem está na mira do fuzil da polícia. E acabou de estrear um chamado Relato do Front, né? Que mostra, eu digo que parece que esses diretores se combinaram, eu sei que não, mas enfim, porque o Relato do Front agora ele mostra que não tem vencedor, né? E aí, caindo um pouco aqui nas heroínas, eu também me tenho como uma heroína, né? Pela minha luta, pela minha garra, por toda a minha dor e por todo o motivo que eu tenho que amanhecer todos os dias. Eu estou nos 4 filmes, né? Mas enfim, é excelente para todos vocês verem. Relatos do Front. O Doce Sonhos é Macário, o diretor. Nossos Mortos Têm Voz é Fernando da Cribocó. Auto de Resistência, Natasha Neri. E o Relato do Front, Fernando. Esqueci o sobrenome. Enfim, mas vocês acham tudo nessa maquininha aqui que acha tudo? Acha muito que a gente não quer, achar o que a gente precisa. Valeu. Vou fazer só um comentário, que apareceu aqui uma questão do suicídio, não é? É curioso esse tema do racismo, do sofrimento, e aí uma outra relação aí dentro, que é o suicídio, né? Do ponto de vista da população negra, isso é um dado próprio da diáspora, né? O suicídio tem múltiplos sentidos, né? E foi um recurso muito utilizado pelos africanos no Brasil, né? Isso é uma coisa que é muito falada. Ou seja, tem uma escritora norte-americana, um prêmio Nobel de literatura, chamada Toni Morrison. Ela tem alguns livros, são romances, que ela aborda o suicídio e o infanticídio como uma prática de resistência no interior da sociedade escravagista norte-americana. São textos louquíssimos, por exemplo, de personagens, né, de mulheres que engravidam e matam seus filhos assim que eles nascem, para que eles não sejam propriedades de ninguém. Pensar o suicídio com recortes raciais e com políticas, né, de dominação diferenciais vai jogá-lo em outros territórios. Eu fiz um texto sobre uma mãe na Bahia, isso por volta de 1780. Isso é um relato de jornal. Ela tinha 5 filhos e ela já vivia, isso é um relato de jornal, como alforriada, mas ela não era alforriada, ela vivia em outro engenho e era tutelada por um senhor, e ela vivia como alforriada. E o dono do segundo engenho faleceu, o primeiro soube e foi atrás dela para recuperá-la, para botar para trabalhar para ele novamente. Só que ela já estava com 5 filhos, isso já tinha se passado mais de 20 anos. Significa que ela valia muito, né? Nesse período o Brasil vivia um tráfico interprovincial muito forte
e havia um valor muito grande na vida das crianças. E segundo o relato do jornal, ela fugiu para um lado, fugiu para o outro, ela foi pega, ficou presa um tempo, saiu e continuaram perseguindo-a para que ela voltasse, né, para o primeiro engenho. E ela pegou os filhos, já tinha filhos adultos, né, não era uma mulher jovem, ela pegou os filhos, amarrou os 5, jogou no açude e se jogou dentro do açude também. Louco, não é? E tem a ver um pouco com o que foi falado aqui, né? O caso das milícias e dos jovens negros que estão na milícia, dos jovens negros que estão na polícia militar, dos jovens negros que estão no tráfico, em todo lugar. Que o racismo, ele é tão sofisticado, é um crime perfeito. Ele é tão sofisticado que ele se autonomiza e ele consegue produzir os seus efeitos no interior mesmo daquela população que ele quer destruir, com uma autonomia imensa, né? Então, é verdade, o policial que está trocando tiro, são muitos homens negros e jovens negros, não é? São pouquíssimos oficiais que morrem, porque os oficiais não vão ficar ali na frente trocando tiro, porque são brancos também e tem outra formação. Mas eu acho que esse é um tema muito forte para se pensar algumas questões, né? Por exemplo, a população indígena brasileira tem a taxa de suicídio 5 vezes maior do que o restante da população. Isso é um dado também que em outros países, né, como na Austrália, que tem esses territórios indígenas também, a taxa de suicídio normalmente beira 5 vezes o valor das outras, né? O tamanho das outras. Eu penso, né, isso não é fácil de interpretar. Por que isso está rolando assim? Mas me parece, né, que o modo de viver dos homens brancos, ele só cresce. E quem tem outra base de sustentação de si, chega um momento que explode. Porque você não tem saída. Essa é que é a questão, você não tem saída. Não é? É uma situação limite. Era isso, eu agradeço. Não sei se vocês vão ouvir novamente, mas eu agradeço. Eu agradeço muito, acho que essa mesa assim, foi maravilhosa. Para mim, me ativou uma série de questões que eu particularmente vou procurar repensar, né? E eu acredito que para vocês também. Tem muita sugestão, muitas ideias, muitas coisas que a gente pode fazer amanhã quando chegar na unidade de saúde, né? Foi sugerido aqui, enfim, muitas coisas que a gente pode fazer. Eu quero agradecer a Mônica, a Andréia, o Isaac, a Andréia, antiga companheira, que eu já venho, né, acompanhando. Isaac, eu tive o prazer de conhecer hoje. Eu acho que dá para fazer algumas outras coisas, sentar para conversar com mais calma. Com mais calma. Eu quero entregar para os nossos palestrantes, a gente providenciou assim, com muito carinho umas flores para vocês. E aí a conversa era: menino ganha flor? Aí eu falei: vai ter flor para menino. E aí trouxemos flores, essas garrafas que foram confeccionadas pela Raquel, para o grupo que estava ontem lá trabalhando, confeccionando essas lembranças para os palestrantes, tá bom? Muito obrigada, eu vou entregar. Me ajuda?